Meus queridos irmãos, muito boa noite. Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Pão Nosso e hoje encerrando o mês de junho com uma palestra especial, que vai tratar sobre o tema depressão, suicídio e espiritualidade e doutrina espírita. Alusiva à nossa campanha, Viver Vale a Pena, campanha de prevenção ao suicídio Camilo Castelo Branco. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Então, para iniciar, vamos fazer uma prece, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade bendita que Ele nos dá de realização dessa atividade nas terças-feiras, atividade essa de consolo, atividade essa que é o nosso tratamento espiritual de todas as semanas. Que possamos, Mestre Jesus, ser intuídos pelos melhores pensamentos e melhores sentimentos no momento dessa palestra. Abençoados somos nós pelo conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos consola e ampara. Muito obrigada, que assim seja. Então, a gente vai iniciar falando sobre as estatísticas, tá? Então, vamos lá. Em 2019, cerca de 800 mil pessoas cometeram suicídio em todo o mundo. No Brasil, foram cerca de 14 mil. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Cerca de 60 pessoas, elas são intimamente afetadas em cada suicídio que acontece, gente. Pessoas que estão ali ao redor, amigos, familiares. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Não consegue, mas tenta, né? E quais os fatores de risco que a gente pode observar? Olha só, maior risco, a gente fica impressionado, né? Mas crianças de 9 a 12 anos estão nesse grupo de risco. Jovens de 15 a 24, idosos, gente, homens e pessoas que passaram por processos de separação e de divórcio. Então, a gente vê que não existe um fator de risco específico, né? A gente vê que existem vários fatores. Nenhum fator isolado pode predizer o suicídio. Olha só, então não existe aquela mágica. A pessoa fez porque ela estava passando por isso, porque ela era desse jeito. Não existe. Então, a gente vai aprender aqui a identificar para poder ajudar. O que dizem os estudos? 90% dos casos havia um transtorno mental não diagnosticado e não tratado. Olha só, gente, a pessoa tinha ali um problema mental, né? Algo que deveria estar sendo tratado ali por um psiquiatra, acompanhado por um psicólogo e, na verdade, isso não era feito, não era identificado. 35,8% depressão e bipolaridade, olha só. 22,4% o uso de drogas, de entorpecentes. 11,6% borderline. 10,6% casos de esquizofrenia, né? Então, isso aí são dados clínicos, dados médicos que nos foram fornecidos para enriquecer a nossa palestra da noite. E 60% desses casos nunca foram acompanhados por um médico de saúde mental, psiquiatra ou psicólogo. Olha só que grave. 80% consultaram médicos não psiquiatras no mês anterior ao suicídio. Então, foi identificado ali que a pessoa tinha um problema, porém não foi levado ao profissional adequado. Foi levado a um clínico, a uma pessoa que não sabia identificar também, né? Então, olha que gravidade. Um mês anterior ao suicídio. E o que será, gente, que essa pessoa estava sentindo, né? Porque foi identificado que ela tinha um problema, ela estava passando por uma situação diferente, né, do costumeiro. Então, o que será que ela sente? Olha só, gente. Desespero, desesperança e desamparo, né? A pessoa fica numa situação que ela se vê assim, sem saída, né? Desesperada, sem a esperança.
né? Sem a esperança de algo, né? Então ela se sente só, solitária, desamparada. O que será que passa na cabeça? O que será que ela imagina? Ela imagina, gente, que o sofrimento dela não acaba, é interminável. E é insuportável você pensar em algo que não tem fim, algo que você sofre e você não consegue enxergar um fim para aquilo. Então ela não suporta mais esse sofrimento e ela não sabe como lidar com isso. Inescapável, essa situação não tem mais jeito. Então, geralmente a pessoa que comete o suicídio, ela pensa dessa forma, né? Ela tem esses pensamentos que levam ela a pôr fim à sua própria vida. O que fala? O que ela pensa, o que ela fala, né? Ela acha que ela é um peso para a família, por ela estar passando por aquela dificuldade, por aquele problema, né? Que ela não sabe resolver, ela se acha um peso para a família. Ela acha que tudo na vida dela não tem sentido e que ninguém a entende, entendeu? Ela chega nesse ponto. Então, isso faz com que ela não aguente mais aquela situação. É insustentável, né? Quando tudo perde sentido, ninguém entende a pessoa e ela se acha um peso na família, né? Então, ela pensa que ela não presta para nada, né? Ela acha que o mundo dela acabou. Ela acha que faz tudo errado, né? Então, ela acha pontos, né, que justifica o que ela vai fazer na cabeça dela. Por isso ela merece morrer. Então, olha só o que passa na cabeça dessa pessoa, né? Como ela está vivendo num processo ali extremamente perturbador, né? Ela não aguenta mais, né? Para que viver assim? Minha vida acabou, só me resta uma saída. Olha só, são pontos que fortificam, né, a questão do suicídio, que fazem, ela pensa isso fortifica para que ela cometa o ato, né? Mas a pessoa, será que ela quer mesmo se matar, gente? Será que é isso que ela quer? Com certeza não. Ela quer achar uma solução para o problema dela, né? Na verdade, ela quer acabar com a dor e o sofrimento, né? Ela não sabe como acabar com aquele problema, então ela acha que encerrando a vida dela, ela vai acabar com aquele processo de dor e sofrimento que ela está sentindo, que ela está passando. Mas existe tratamento e o suicídio, ele sempre pode ser evitado, gente. Sempre pode ser evitado. Então a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta. Então, nesses momentos de dificuldade que estamos vivendo agora, né, de pandemia, de isolamento social, então a gente tem que ficar atento a esses sinais de alerta, principalmente. A pessoa, ela pode apresentar um humor deprimido. E o que é isso? É uma tristeza, uma irritabilidade, uma angústia, um aperto no peito. Isso até para a gente identificar na gente, tá, gente? Chora por qualquer coisa, autoestima baixa, pessimismo, né? Ela tem uma redução do interesse. Tudo para ela é sem graça, ela não tem motivação para fazer as atividades costumeiras dela, né? Ela acha que nada tá bom, que tudo vai dar errado. E isso causa o que? Uma redução de energia, né? A pessoa ela fica fadigada, cansada, uma fraqueza, né? Sem motivo aparente, uma moleza no corpo, né? Então a pessoa se sente dessa forma. Aí acontece uma redução de apetite também, né? Então todos esses fatores vão acarretando ali com que a pessoa caia num processo de depressão. Outros fatos que ocorrem é uma autoagressividade, né? A pessoa mesmo se martirizar, se cortar, se bater, né? Se machucar. Então ela começa com isso, uma compulsividade. Gente, a pessoa pode apresentar, né? Não quer dizer que todos esses sintomas vão aparecer, mas ela pode apresentar uma compulsividade, né? Absurda, geralmente naquilo que ela. Geralmente a gente tem, né? O jogo, a internet, o gasto excessivo, comer excessivamente, né? Então ela vai achar ali uma válvula de escape de compulsão. E ela tende a se isolar cada vez mais do mundo, né? A gente já está no isolamento social, então é um caso aí que todos nós estamos vivendo nesse momento, que é o isolamento, né? Não sair de casa, ficar mais no quarto.
Porém, não quer dizer, gente, o isolamento, que a gente vá se isolar daqueles que estão ali no isolamento com a gente, né? Nossa família, que está lá perto da gente para nos acompanhar. Então, a gente precisa ter a interação, né? Esse isolamento não é saudável, né? Esse isolamento dentro da própria casa. Na depressão, o humor rebaixado varia pouco de dia para dia e frequentemente não é responsivo às circunstâncias. O ato suicida é a expressão de vulnerabilidade individual diante de fatores estressores ambientais, olha só. Então, esses fatores, né, tornam o indivíduo vulnerável. E daí a tentativa, né, de tentar contra a sua própria vida. E a gente pode perceber aí que a percepção do mundo, ela depende muito do nosso humor. Cada indivíduo, ele tem uma percepção de mundo diferente, né? Base aquilo que ele vive, aos seus medos, aos seus temores, às suas angústias, né? Então, para que na visão de uma pessoa, às vezes é uma coisa que é insignificante, para outra pode não ser, né? Então a gente tem que aprender também a respeitar aí essas diferenças de percepções também e não traçar julgamentos, né? E sim oferecer ajuda e amparo. E aí chegou no ponto. Oferecer ajuda, mas como? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. E aí, como é que será que eu posso ajudar se eu identifico uma pessoa com essas características? Primeiro ponto, gente, a gente tem que demonstrar compaixão, sabe? Ser compreensivo. Não ficar falando demais, enchendo a cabeça. A pessoa já está com a cabeça cheia, né? Falar somente o necessário. Fazer perceber isso, né? Quando que é necessário falar? Deixar que a pessoa fale, né? Porque ela está cheia. Então, deixar que ela possa expor ali o que está sentindo. E principalmente não fazer julgamentos, não fazer comparações, sabe? Porque cada ser é diferente. Então a gente não deve fazer julgamentos e comparações, né? Tentar apresentar sempre uma solução, mostrar um caminho mais coerente, um caminho mais claro, mais fácil, e de forma alguma ignorar o que a pessoa está sentindo. Oferecer sempre ajuda, sabe? E incentivar principalmente o tratamento, né? Se você vê que é algo que não tem como resolver, ali que você, na verdade, não tem a solução para dar, né? Incentivar que a pessoa procure a ajuda, né? Procure a ajuda médica necessária. E o suicídio segundo o Espiritismo, gente? O que o Espiritismo nos fala sobre o suicídio? Causas da depressão, vamos lá? Um é o sentimento de culpa. A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa. Quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Então, gente, somos seres extremamente culpados, né? Em processos de reparação, de purgação desses problemas. Então, esse sentimento de culpa, ele acaba sendo pertinente. É algo que a gente precisa aprender, né, a todo momento a lidar com isso. A gente tem a questão perispiritual também, genética, né? Ao reencarnar-se, o espírito, o seu perispírito imprime no futuro programa genético do ser, os requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Então, aqui fala, continua, né? Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a construir-se um campo na qual se apresentarão os distúrbios do futuro químico cerebral. Então, a nível de perispírito, gente, a gente vem com todas essas impressões das vidas passadas ali geneticamente impregnadas no nosso perispírito. E isso que causa esse
esse problema aí na encarnação, né? E a gente vem para depurar, para limpar esses problemas, né? Porém, eles vão ali causando situações, né? Por estarem ainda conosco. Então, a situação da culpa, né? Cravada ali no nosso perispírito. Aí a gente fala também aqui de obsessão, gente. A obsessão é a influenciação de irmãos espirituais que já estiveram conosco em diversas encarnações e continuam ali naquele processo de querer nos deixar ser a mesma pessoa que éramos, né? Ele não quer fazer com que ele quer impedir que a gente progrida. Um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Então Kardec coloca isso na Revista Espírita, né? Que a obsessão um dia ela vai ser estudada, ela vai ser colocada como uma causa patológica, clínica, né? Para os problemas depressivos. Em aflição, que pensa? A pessoa pensa, por que que acontece isso comigo, gente? Por quê? Eu não fiz nada para merecer, né? Por que que tinha que ser justo agora? Então são perguntas que geram ali naquele ser, principalmente naquele ser que não entende os processos reencarnatórios, o seu passado de reencarnações, né? Então isso vai gerar essas perguntas mesmo. Ele pensando só nessa encarnação que ele tem agora, nesse momento da vida dele, ele acha que ele não merece passar por todas aquelas situações, né? A doutrina espírita ela nos traz um mundo de provas e expiações, que é o que estamos inseridos nessa encarnação, né? Temos diversos mundos, né? Mundos primitivos e mundo, que já estivemos, né, no passado, e mundos de provas e expiações, que se estamos nele é porque precisamos aprender, praticar através das provas, né, passar por essas provas e expiar, né, os erros já cometidos em encarnações passadas. A gente precisa pagar esses erros. Então, por isso que muitas das vezes acontecem situações e passamos por determinadas situações também que a gente não consegue entender a nível dessa encarnação porque passamos. Servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, somos espíritos rebeldes à lei de Deus, por isso estamos aqui. Né? Então, estamos aqui como se fosse num grande barco aqui para aprender, para passar por realmente provas e pagar pelos problemas, né, já cometidos em encarnações passadas. Merecemos as aflições? Os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa, e porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Gente, todo mundo não crê que Deus é infinitamente justo e bom. Se a gente crê nisso, a gente para pensar o porquê das mazelas da humanidade, o porquê dos sofrimentos, das aflições. Se a gente parar para pensar só nessa vida aqui, a gente vai achar que Deus é injusto. Porque muitas das coisas não se explicam nessa vida, a gente não tem como explicar. Né? Por exemplo, uma criança que nasce deformada, cega, né, com problemas ali seríssimos já ao nascer, o que aquela criança fez para merecer aquilo? Né? Passando a visão só nessa vida, nada. Mas quando você para pensar nas encarnações passadas e na justiça de Deus, aí você vê, alguma coisa ela fez para estar passando por isso. Alguma coisa ela fez para estar passando por essa aflição, né? Então, a reencarnação, as vidas passadas, elas são a chave de muito dos problemas que passamos hoje. Deveis considerar-vos ditosos por sofrerdes, olha só, porque vossas dores nesse mundo são o débito dos vossos erros pretéritos, o que a gente já falou. Então, somos ditosos, né, por estarmos podendo pagar esses débitos, né, por estar passando por esses sofrimentos que no porvir serão bons, né, nos levarão para um lugar melhor.
Bem-aventurados que choram, né? Então, lá nas bem-aventuranças, quando Jesus nos falou, né? Ele falou desses sofrimentos todos, né? Que iríamos passar, né? Mas bem-aventurados aqueles que sabem passar pela dor, porque eles vão ser vitoriosos no final. Tem ocasião de provar sua fé, sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada, olha só, centuplicada a alegria que lhes falta na terra. E antes das aflições, como será que a gente deve reagir? O ser humano pode suavizar ou recrudescer o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual analisa a vida terrena, né? Então, segundo a qual ele analisa a vida, ele vai passar ou ele vai não passar muito bem pelas provas, né? Então, como analisar a vida perante a essa ótica nova, né, que a doutrina espírita nos apresenta para a gente? Para nos preservarmos dos desfalecimentos e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. Então, à medida que a gente vai parando, né, de ser materialista, de pensar nessa visão só deste mundo, a gente começa, né, a ficar num processo mais leve e entender melhor, analisar melhor a vida a partir dessa ótica nova, né? E como tratar e prevenir? Então a gente vem com a evangelioterapia, a gente vem aqui, a doutrina espírita nos oferece, né, o evangelho no lar. A calma e a resignação resultantes da maneira de analisar a vida terrena e da fé no futuro proporcionam ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura e o suicídio. É trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, através do Evangelho no lar, da evangelioterapia. A prece também é um meio eficaz, né, de tratar e prevenir. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, aquela fé sincera, né, aquela fé desprovida ali realmente de pedidos fúteis, né? Então isso aí, gente, é atendido. Essa prece, ela chega onde deve chegar e ela é atendida sim. E outra situação que a gente conversa muito na doutrina espírita é sobre a questão do autoconhecimento, da reforma íntima, né? Por que ela é importante nesse processo de tratamento e de prevenção ao suicídio e à depressão? Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós, considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, não é o anular o que eu tenho de ruim, não é. É realmente eu reformar o que eu tenho de ruim, né? Através dessa reforma, ela vai ficar melhor, ela vai ser transformada em algo bom, em algo melhor. Outra coisa que a Casa Espírita nos oferece nesse tratamento é o passe, né? A imposição de mãos que faz essa limpeza espiritual no ser. O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então aí, gente, o passe ele surge, né, como essa terapêutica espiritual que nos ajuda a nos equilibrar ainda mais. E a Casa Espírita também oferece a desobsessão por corrente magnética, onde os nossos irmãos espirituais, né, os nossos obsessores, também recebem o tratamento. Sabemos que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas por meio da corrente magnética pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este último um remédio moral muito eficaz. Né? Então, esse é o tratamento aí que a Casa Espírita oferece, né? A corrente magnética, nesses processos, né? De obsessão. E aí vem a
prática do bem, gente. Fazer a caridade. Meimei nos coloca lá no livro Pai Nosso, olha só, gente, lá no livro Pão Nosso, né? Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa da nossa alegria e para a conservação da nossa saúde. Então, quando ela coloca esse trabalho, gente, é o trabalho na caridade, né? O trabalho no bem, gente. Desculpa, eu confundi aqui o livro, é Pai Nosso, tá? Da Meimei. A gente tem também uma obra chamada Pão Nosso, né? Que é a psicografia do Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, que é um livrinho de mensagens, e eu acabei fazendo uma pequena confusão aqui. O livrinho da Meimei é o Pai Nosso mesmo, ok? Então vamos aqui prosseguir. E a gente tem os fármacos, né, gente? Os medicamentos. Então, eles não. Quando você observa, né, que não é só um caso ali de ser tratado na casa espírita, você não deve olvidar, né, de oferecer, de propor para a pessoa, né, que ela procure a ajuda médica, né? Aqui, o Manuel Filomeno de Miranda nos coloca: os fármacos antidepressivos em geral têm por meta elevar os níveis de serotonina, bem como da noradrenalina, substâncias relacionadas com a depressão. Então, a gente ouve, né, falar muito sobre a serotonina, principalmente, que é o hormônio do humor, né? Então, quando a pessoa ela está nesse processo de tristeza profunda, ela acaba por parar de produzir aí, né, esses hormônios que elevam o humor. Então, ela precisa entrar com um tratamento antidepressivo, sim, para ter esse equilíbrio aí dos hormônios que proporcionam a felicidade também. Com tudo isso, né, mesmo assim, a pessoa cometeu suicídio. E aí? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? A gente tem obras espíritas que tratam, né, desse assunto. O Céu e o Inferno tem diversos estudos de casos e relatos do plano espiritual, né, de pessoas que cometeram suicídio, como foi e como conseguiram a ajuda e o auxílio. E outro livro é Memórias de uma Suicida, né, da Ivone Pereira, onde também é um livro psicografado, né, do Camilo Cândido Botelho, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, né? Memórias de um suicida, gente. Então aí trata dessa encarnação desse espírito, né, do Camilo, que ele cometeu o suicídio e aí conta todo o processo, tudo que ele passou lá no plano espiritual por ter cometido o suicídio, como foi que ele conseguiu o auxílio, enfim. O que fazer por quem se suicida? Os espíritos sofredores suplicam por preces, que lhes são úteis, pois ao perceberem alguém pensando neles, eles sentem-se menos abandonados, tornando-se menos infelizes. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, como também abreviar os sofrimentos. Gente, então a prece, gente, é um bálsamo para o espírito, né, para a pessoa que cometeu o suicídio. Ela se sente naquele momento lá que ela está extremamente sozinha, perturbada, muitas das vezes sentindo a dor, né, do ato. Então, quando você faz uma prece, aquilo ali chega para ela como um bálsamo. Né? Então, não deixemos de lembrar dessas pessoas em nossas orações, em nossas preces. No mundo, Jesus nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos traz aí essa mensagem de paz e de alívio, né? E ele coloca que as aflições elas são pertinentes ao mundo, mas que a gente precisa ter bom ânimo para enfrentá-las e vencer, né? Todas essas mazelas que o mundo traz para a gente. Jesus também coloca: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele traz aí mais uma vez uma palavra de consolo, de alívio a todos aqueles oprimidos e cansados. Então, gente, essa foi a nossa palestra da noite de hoje. Que possamos refletir
em torno de nós mesmos, sabe? Desses sentimentos que estão aí nos rodeando as nossas famílias, os nossos amigos, que possamos perceber, que possamos auxiliar, que possamos ter a empatia, né, com esses nossos irmãos que passam por processos de sofrimento, para que esses processos eles não cheguem, né, ao suicídio, tá bom? Que possamos ser o bálsamo dessas pessoas, que possamos oferecer a ajuda necessária, que possamos ter ali a percepção desses processos nos nossos amigos que estão do nosso lado, nossos familiares, tá bom? E com isso a gente finaliza a nossa palestra da noite de hoje. Então agora a gente pede que, acredito eu que vocês já devam ter separado, né, a vasilha com a água para fluidificar, né? Lembrando que essa água ela pode ser dada para todos os membros da família, é um tratamento para todos, tá bom? E agora nós vamos ter o nosso momento de passe magnético. Então continuem aí conosco, né? Que agora vem a terapêutica do passe, tá bom, gente? Então, muito boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima palestra. Muito obrigada pela atenção.